todos. Espero que você que está me vendo aqui tenha tido um ótimo dia, uma ótima semana. E é um prazer estar aqui com vocês. Eu me chamo Emerson Merida, eu sou consultor financeiro bíblico, especialista em finanças bíblicas. Estou aqui para ajudar você a entender mais sobre o programa Serve 2024. E nós vamos falar hoje de um tema muito importante, que é o Ministério Asa Adeptus. Eu quero falar aqui para você sobre o tema de educação financeira bíblica, transformando vidas em comunidades. Quando nós falamos sobre educação financeira, é algo imprescindível em nossas vidas, porque a educação financeira ela transforma a sua vida, assim como transformou a minha. E eu tenho certeza que se você usar essa ferramenta, além de ajudar você, você vai ajudar toda a sua comunidade e também as pessoas em volta da sua igreja. E eu quero apresentar como você pode envolver as pessoas neste ministério do Asa Adeptus. Aqui, nessa segunda tela, você está vendo a minha referência, os meus certificados, o que eu faço, Eu desenvolvo alguns programas educacionais nas igrejas, abordando a administração financeira segundo a Bíblia e também dentro da teologia adventista. Aqui também na terceira tela você pode perceber algumas fotos onde eu estou ali fazendo, ministrando um treinamento sobre finanças. E agora vamos diretamente no ponto, como eu ensino você a construir este Ministério de Educação Financeira, o famoso Asa Adeptus. O que é o Ministério de Educação Financeira Asa Adeptus? O tema central aqui, a missão central do Ministério é oferecer apoio, educação financeira e aconselhamento às pessoas que estão endividadas, ajudando aquelas pessoas a ter a reorganização das suas finanças de acordo com os princípios cristãos. É tão difícil nós vivemos num país onde os juros estão tão altos e nós não temos essa disciplina desde os nossos passos fundamentais nas escolas. Eu tenho certeza que você conhece pessoas ou já até viveu algum problema financeiro e sem educação nós não somos nada. Por isso que essa missão ela é muito importante na nossa vida. E eu quero que você se baseie muito neste Provérbios no capítulo 22, 7, que fala da seguinte forma: o rico domina sobre o pobre. O que toma emprestado é servo de quem empresta. Então, se nós não tivermos educação, se você não ensinar educação para as pessoas, você vai ficar à mercê daquelas pessoas que têm mais conhecimento e você vai cada vez mais pobre e cada vez vai ficar mais emprestando dinheiro daquelas pessoas e a sua vida não vai para frente. E agora, eu quero ensinar você a ter estrutura, como montar a estrutura desse programa. E a estrutura organizacional é muito importante, porque ela te dá a visão de como pode ser montada este trabalho, esse ministério na sua igreja. Primeiramente, o ministério deve ser organizado com uma liderança composta por um diretor, um secretário e um coordenador de ação missionária. Esses são os responsáveis por lidar e organizar as atividades cadastrais para aqueles que são beneficiados e voluntários e ainda promover a evangelização daqueles que estão assistindo esse programa. É muito importante ter essa estrutura para que todas essas pessoas que são responsáveis por esse programa estejam bem assistidas e também estejam bem orientadas para passar para essas pessoas que estão ali entrando nesse programa para ter uma mudança de vida. E Emerson, você pode perguntar, mas como, Emerson, eu posso criar esses programas? Quais são os temas que nós vamos falar? E é sobre isso que nós vamos falar agora. A criação desse programa de forma educacional. O primeiro passo é montar um cronograma estruturado. Na primeira semana desse programa, do Asa Adeptus, você vai falar sobre a educação financeira baseada nos princípios bíblicos. Na segunda semana, nós vamos falar sobre o orçamento familiar. É um workshop na prática. Como ensinar a montar um orçamento e tudo mais. A terceira semana, nós vamos falar sobre a gestão das dívidas, sessões de aconselhamento, tirar dúvidas, entender as necessidades, como estão as dívidas e orientá-las, essas pessoas, para tomar as decisões melhores para sair das dívidas o quanto antes. Quarta semana, planejamento a longo prazo. Nós vamos fazer simulações de como nós podemos olhar para o futuro e fazer um planejamento para as provisões futuras. Quinta semana, previsão, revisão
geral e feedback daquelas pessoas que estão participando do programa. Vamos entender a sua necessidade, o que foi feito e colher esses resultados para que nós possamos melhorar dia após dia. E por último, fazer o acompanhamento individual e chamar essas pessoas para a igreja para aprender mais sobre Jesus, que nós conhecemos como evangelização. Esse é o cronograma estruturado de 6 semanas deste workshop aqui e também desse programa do Asa 10. Agora, como é o objetivo de cada semana? O que cada semana vai falar? O que eu preciso ter em mente e o que eu preciso montar neste meu cronograma para passar para essas pessoas? A primeira semana vem com uma instrução da educação financeira bíblica. Você tem que entender também e passar para essas pessoas que os princípios bíblicos de finanças na Bíblia é a importância de administrar os bens e recursos que Deus nos confiou. E ainda mais, você deve falar que a Bíblia ela está tão preocupada em que você tenha uma boa gestão, que ela coloca mais de 2.350 versículos falando sobre só como orientação financeira e administração das suas finanças, até como investimentos. Isso é muito importante. Na segunda semana do workshop de orçamento familiar, você vai ensinar a criar e manter um orçamento familiar eficaz, ajustando as despesas e receitas de acordo com os ensinamentos bíblicos. Na terceira semana, você vai identificar as causas das dívidas e aprender as estratégias para eliminá-las, baseando em princípios bíblicos de liberdade financeira. Ou seja, você vai ensinar como pegar as suas dívidas, montar um planejamento dentro do orçamento e sair dessas dívidas para ter realmente a liberdade e organização financeira. A quarta semana, nós vamos falar sobre as simulações de planejamento a longo prazo e você vai ajudar essas pessoas a praticar como planejar financeiramente a sua vida pensando lá no futuro, incluindo uma poupança, incluindo um investimento, usando simulações para entender diferentes cenários. Porque a nossa vida muda constantemente e também o nosso país muda constantemente. Por isso que nós temos que fazer simulações constantes. A quinta semana é sobre revisão e feedback. Você deve revisar o que foi aprendido naquelas semanas anteriores e ouvir o feedback dos participantes e ajustar as práticas financeiras conforme necessário. E por último, na sexta e última semana, você vai ajudar acompanhamento na evangelização, oferecer o suporte contínuo aos participantes e acompanhá-los no seu processo financeiro, e integrá-los no ensinamento financeiro com evangelização e testemunho cristão, para que eles sintam que a igreja está apoiando cada vez mais eles e tem a importância que Jesus nos deu de salvar e servir as pessoas. E eu quero que você fique com esse provérbios. Medite neste provérbios que vai te ajudar a entender que esses objetivos vai trazer melhorias para você, para a sua comunidade e também para a sua igreja. Olha que Provérbios no capítulo 3, verso 9 e 10 nos diz: honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão o vinho dos teus lagares. Quanto mais eu honro o Senhor com tudo que eu tenho, com todos os meus talentos para abençoar o próximo, Deus vai me encher a minha vida, vai me dar abundantemente a minha vida, em todos os aspectos, para que eu continue sendo uma bênção na vida da minha igreja e também na vida das outras pessoas. Depois que você estruturou e tem esse objetivo pronto, você vai começar a buscar parcerias e recursos. Você deve buscar essas parcerias recrutando voluntários com experiência em finanças e aconselhamento. Eu, Emerson, aqui, estou à disposição para ajudá-los, a treiná-los e oferecer um suporte para que vocês entendam como montar esse programa para incentivar essas pessoas a ter educação financeira. E principalmente considerar parcerias com profissionais especializados, assim como eu, e principalmente ter um advogado junto para ajudar em outras questões financeiras que precisam de um apoio jurídico. O próximo passo é a evangelização em mordomia cristã. Nós precisamos evangelizar as pessoas, falar do amor de Jesus, mas também precisamos entender e ensiná-las como ser um bom mordomo cristão. Pois ensinar os membros deste grupo a utilizarem as atividades financeiras como uma oportunidade para testemunhar e promover a fé que ela tem em Cristo
e também mostrar para as pessoas que Deus está preocupado como eu cuido do dinheiro que Ele nos deixou como mordomos. Nós temos que incentivar a elas a realizar os estudos bíblicos e a partilhar os testemunhos pessoais durante as sessões de aconselhamento. Pois quando você entrega a sua vida, quando você coloca a sua fonte de renda nas mãos de Deus e começa a ser um bom mordomo, Deus transforma a sua vida. Eu posso falar com toda autoridade. Eu tenho certeza que a minha vida foi transformada quando eu tive educação financeira na minha vida. E posso ter certeza, e tenho a certeza que você vai ter também. E essas pessoas que vão trabalhar com vocês, que vão ser assistidas, vão ter essa experiência que eu tive durante vários anos da minha vida. E agora nós vamos entender a parte de avaliação e acompanhamento. Por que eu tenho que avaliar e acompanhar essas pessoas? Porque eu criei um processo de estrutura e agora eu vou colher o feedback para regulamentar e avaliar a eficácia desses programas que nós oferecemos. E dentro desse programa nós vamos discutir dentro dos líderes, com os profissionais que estão apoiando, as formas de monitorar o progresso de cada participante, ajustando esse programa para que for de uma forma necessária e concisa para que cada pessoa que está sendo assistida possa ter a garantia de retorno necessário para que elas tenham eficácia naquilo que elas estão aprendendo. E agora nós precisamos divulgar esse trabalho. Depois que nós entendemos todo o processo de avaliação, acompanhamento, busca de parceiros, entendemos as estruturas, nós precisamos aprender a divulgar, a expandir esse programa. E como eu faço isso? Através de uma estratégia de divulgação, utilizando as redes sociais, as mídias sociais, eventos na comunidade, com parceria com outras organizações, principalmente com a prefeitura, com os órgãos de saúde, encorajar também os membros da nossa igreja a compartilhar e impactar positivamente esse ministério, porque ela tem salvado vidas e trazer cada vez mais novos participantes para a nossa igreja. Queridos, e por último, você vai fazer perguntas e respostas para essas pessoas, para que elas possam estar estimuladas a participar com questões que vão discutir as suas dúvidas específicas de cada participante. Porque cada pessoa tem uma necessidade, cada pessoa tem uma dificuldade e ela está em um momento diferente do que outra pessoa está. E essas perguntas e respostas vão ajudar muito no acolhimento e feedback que você teve para melhorar este programa. E aí você faz um encerramento. Esse encerramento, ele vem com algo muito especial. Você faz uma festa para premiar aquelas pessoas que conseguiram alcançar um patamar diferente, conseguiram sair das dívidas, conseguiram fazer uma reserva, conseguiram montar um orçamento bem estruturado, começaram a mudar de vida. Premie essas pessoas e envolva elas nesse ministério com uma reflexão final sobre a importância da gestão financeira na luz da Bíblia, trazê-las para a igreja para que elas possam entender que Jesus está preocupado com a vida delas. Este programa tem ajudado centenas de pessoas. Eu tenho rodado toda a APAC para que elas possam entender que a educação financeira não só salva vidas, mas nos transforma como mordomos fiéis. E esse programa do Asa Debits vai salvar não só a sua vida como membro, mas também como participante ativo dentro desse programa. Eu quero deixar aqui um pequeno vídeo para você escutar da importância de ter educação financeira. Eu sei que nós vivemos num país onde cada vez mais as dívidas estão altíssimas. Nós estamos com mais de 71,4 milhões de pessoas endividadas e a maioria das pessoas estão cada vez mais pobres, dependendo somente da aposentadoria, que infelizmente hoje está muito baixa do que quando foi construída, e hoje eles passam por necessidade. Eu quero que você reflita nesse vídeo e faça a seguinte pergunta: esse ministério é de Deus? Eu quero tocar a vida das pessoas, porque eu sei que a importância de ter educação financeira é algo de Deus e Deus quer que você seja uma bênção na vida das pessoas. Ouça esse vídeo e reflita na sua vida e daquelas pessoas que você conhece. Viver do que o senhor construiu. Não. Financeiramente, só possibilidade? Não, nenhuma. Não tem. Daria só para suprir as necessidades. E hoje a minha aposentadoria daria só para eu sobreviver, né? Não dá não.
minha aposentadoria é muito baixa, mas a minha sorte é que nesse negócio que eu tenho uns clientes que já peguei quando eu era estabelecido e que estão me comprando, né? Não, não seria de forma alguma, tanto é que eu trabalho ainda para me manter. Eu estou passando maior dificuldade financeira agora. Separar aquilo, R$200 por mês, eu não conheço quase ninguém que pratique isso aí, não. Se que Deus o livre aconteça alguma coisa, eu vou sofrer bastante, porque eu não tenho uma reserva. Faça o que eu não fiz. Faça uma reserva. Hoje, se tivesse dinheiro, eu compraria uma casa própria para mim, uma coisa maravilhosa, porque eu não tenho. Eu tinha um sonho que meus pais eram portugueses e eu não conheço Portugal. Meu sonho era fazer uma viagem quando eu estivesse aposentada, mas não consegui até hoje. Sofri um assalto, levei um tiro no rosto, perdi um ouvido e 90% praticamente da visão direita. Isso aí me atrapalhou muito, porque era exatamente no período que eu tinha mais condições financeiras de planejar, de fazer uma reserva melhor, e aí veio tudo de água abaixo, né? Eu gasto mais com medicamentos do que com comida, porque meu marido é dependente, ele é doente, eu que cuido dele. A gente nunca sabe o que é que vai acontecer no dia de amanhã. Trabalhar o que eu trabalhei, arriscando a minha vida como salva-vida, e de repente não tenho nada na vida. É isso que me dói no coração, mas Deus é fiel, Deus é bom, Ele está sempre na frente de tudo. Queridos, esse vídeo é muito forte. Eu tenho certeza que você conhece pessoas que estão passando por essa situação, igual esses senhores estão passando. Eu tenho certeza que se você já é uma pessoa nessa idade, está passando ou já passou, você sabe qual é a dificuldade. Por isso, esse Ministério do Asa Debits, com a educação financeira à luz da Bíblia, tem trazido muitas soluções para mudar a história de muitas pessoas. E eu faço essa pergunta para você. Qual é a sua decisão? Você quer começar hoje esse programa, esse Asa Debits, para mudar a sua vida e também a vida das pessoas que cercam a sua vida e também da igreja? Tome essa decisão. Faça esse ministério algo do seu chamado que Deus colocou no teu coração. Muito obrigado, queridos, por estar aqui comigo nessa apresentação, ensinando vocês a montar essa estrutura e esse programa chamado Asa Debits. Eu quero compartilhar aqui o nosso canal no YouTube, chamado Cristão Próspero, onde eu falo mais sobre finanças à luz da Bíblia. E se você quer também me seguir nas redes sociais, eu vou deixar aqui, que é o @financas.emersonmerida, para você ter mais informações sobre educação financeira. Que você tenha um ótimo dia, uma ótima noite, não sei qual você está assistindo aí, qual o horário, mas que Deus abençoe você, a sua família, e tenha certeza que Deus chamou você para ser um mordomo fiel. Que Deus te abençoe. Um abraço.